Estamos iniciando mais um Inclusão Social. Antes de apresentar as minhas colegas aqui de estúdio, o nosso convidado, eu quero lembrar, na Semana da Enfermagem, belas homenagens aconteceram em Franca, na Câmara Municipal, onde cada trabalhador foi homenageado do seu hospital, escolhido pelos seus colegas. O profissional destaque do ano de 2011 foi homenageado na Câmara Municipal. E no dia 18, na Assembleia Legislativa. Eu brinquei na Assembleia. Pela primeira vez, a Assembleia estava lotada. Eu que já lotei o lanchão, viu, Cassiano? Vou lembrar aqui o nosso convidado. Aí me perguntaram, você é jogador de futebol? Não, estava sorteando casa quando presidente da Proab. Lotamos o lanchão, 15 mil pessoas, foi uma maravilha. Mas no dia 18 foi a vez dos trabalhadores da saúde lotar o plenário da Assembleia Legislativa. Muito bonito, festa bonita e valeu a homenagem. Ueda, que bom estar aqui de volta, chegando ao final, dia 1º está aí, meu último dia. Muito bom ficar aqui hoje com você. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, com a jornalista Bárbara e também você que esteve aí ausente a semana passada conosco, sentimos a sua falta, recebendo uma premiação e também premiando várias pessoas na área da saúde. É sempre bom estar aqui novamente com você no nosso Inclusão Social. Eu gostaria de saber aqui do nosso pré-candidato a prefeito de Franca pelo PV, Cassiano, seja bem-vindo. Doutor Cassiano, qual é a sua plataforma de governo para a nossa cidade de Franca? Bom, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer, principalmente pelo fato de que é uma oportunidade para a gente poder apresentar um pouquinho das nossas ideias, né? Olha, eu acho que, evidentemente, que um gestor público ele tem uma responsabilidade de estar atento a todos os problemas de uma cidade. Mas tem algumas coisas que chamam mais atenção e precisam de uma atenção mais urgente. Eu acho que, basicamente, 4 assuntos me chamam a atenção. O primeiro deles é o desenvolvimento sustentável. Em que aspecto que eu quero considerá-lo? No aspecto do que é que nós vamos construir para o futuro, né? Nós temos uma geração aí, várias outras gerações que virão, e que deverão ter uma perspectiva melhor para o seu futuro profissional. Portanto, Franca precisa urgentemente estabelecer metas do que ela quer para o seu futuro econômico para que nós possamos trabalhar. E isso é um papel que cabe ao poder público. Ele tem condições de catalisar as atenções de toda a cidade e dessa maneira fazer com que a gente possa fazer essa discussão. O segundo assunto, que eu acho que é de suma importância, porque está insuportável, é a questão do trânsito e do transporte, né? Quando eu falo do trânsito, porque nós precisamos de um plano diretor de mobilidade urbana, né, que nós não temos em Franca, e não tivemos, infelizmente. E hoje é uma exigência do Ministério das Cidades, não para cidades do porte de Franca, que é acima de 500 mil habitantes, mas é uma cidade grande, Franca, e que precisa ter um plano diretor de mobilidade urbana, para que a gente possa ter uma política clara de trânsito, e precisamos avançar na questão da política do transporte público. Não dá mais para nós mantermos o mesmo modal, ou pelo menos o modal do jeito que está. E os outros 2 assuntos que eu acho que não tem como nós fugirmos dele, porque eles estão sempre colocados para qualquer agente público, é a questão da educação e a questão da saúde. Na educação, nós temos que cada vez mais direcionar o nosso foco da atenção para a promoção da saúde, e não só para a doença, como sempre se faz, né? O Vergara conhece muito bem a questão da política da saúde pública, e também a questão da educação mudando paradigmas. Eu sou um defensor, assim, exagerado, às vezes até, da educação em período integral, porque eu acho que nós temos que complementar a formação das crianças com algo mais, e numa escola em período integral é possível fazer isso, e também adequar o nosso currículo para esses desafios todos que essas gerações que vêm vindo aí terão pela frente. E eu gostaria, de novo, de agradecer, né, que é sempre muito bom estar aqui no Inclusão Social. Eu, como jornalista, sempre fico muito feliz de poder levar informação para vocês. E, Cassiano, você falou da educação, do período integral. Vamos falar da base, que é a creche. Como que você vê o nosso problema que estamos tendo com a demanda, a falta de vagas nas creches? Como resolver isso? Construir creche. Não tem outra alternativa, nós temos que construir creches.
Evidentemente que esse problema não é um problema só de Franca. Recentemente, até publicado pelo Jornal de Franca, foi colocado que Franca é a 5ª cidade com a maior demanda por construções de novas creches, né? Nós temos uma demanda reprimida muito grande. E é normal que haja essa demanda reprimida, porque a obrigatoriedade, ou melhor, a necessidade por creches, ela é uma novidade, é uma coisa da sociedade moderna, recente, e que nós temos que correr atrás desse atraso, né? Então, portanto... É a base, né? Exatamente, até porque, você falou muito bem, a creche não é apenas, e não pode ser pensada dessa maneira, se a gente for pensar em termos quantitativos, nós vamos pensar que o problema da creche é só para resolver, que a construção das creches só resolve o problema dos pais que têm que deixar os filhos em algum lugar, mas não é isso. Nós temos que pensar a creche como o início do processo de formação da cidadania, né? Então, portanto, para mim, particularmente, como educação é de suma importância, começa a partir da creche, primeiro com a construção de novas creches, dando mais vagas para essa demanda reprimida que existe na cidade. Bom, Cassiano, falar em pré-candidatura vem vários assuntos e um assunto que chama atenção. Franca não é mais uma cidade pequena e nós temos que começar a pensar em plano diretor, educação, saúde, mas e segurança? A cidade mudou, é grande e tem os seus problemas. Então, Vergara, segurança é um tema que sempre é de uma complexidade muito grande conversar sobre ele, porque ele envolve não apenas uma ação imediata da prefeitura, mas envolve ações unificadas de diversos órgãos e de diversas esferas do poder, né? Seja o município, seja o estado, seja a União. Então, portanto, é importante que a gente tenha em mente o seguinte, a questão da segurança no que diz respeito a repressão ao crime, à violência, a repreensão ao crime, à violência, é uma ação específica do Estado, né? O município, o poder municipal, não tem muita ação sobre esse aspecto. Agora, nós temos dados e informações de que uma boa parte da violência que se pratica na cidade, ela é ocasionada por alguns aspectos e alguns fatores, principalmente a questão das drogas e principalmente a questão do uso das drogas. Portanto, aí já entra o poder público. O poder público não pode ficar omisso a essa questão e ele precisa ter uma posição, precisa ter uma política clara para isso. Então, portanto, eu entendo que é um compromisso que eu sinto, que há necessidade de se ter, é de ter uma intervenção completa e plena, efetiva, na questão das drogas, para que nós possamos, dessa maneira, dar a nossa parcela de contribuição enquanto poder municipal para a minimização do problema da violência. Bom, Cassiano, eu vou voltar nesse assunto, saúde, mas você falou em segurança e os dependentes químicos. É lamentável ver do poder público que hoje a polícia, a diretora da escola identifica o aluno usando droga, a polícia pega, o conselho tutelar acompanha, leva na delegacia, faz um boletim de ocorrência, devolve para a família. Isso é muito sério. O que o PV e o pré-candidato Cassiano pensa em relação à dependência química? Olha, eu acho que, primeiro em relação ao exemplo específico que você deu, eu acho que está faltando legislação nacional que efetivamente cobre dos pais a responsabilidade por isso. Tá? Porque realmente a legislação protege o menor, protege a criança, né? E dessa maneira ele não pode sofrer qualquer tipo de represália ou punição dentro daquilo que a lei estabelece. Então eu acho que quem tem que ser responsável por isso nessa questão, nesse momento, são os pais. E aí tem que ter leis que estabeleçam essa responsabilidade por parte dele. E como eu já havia dito, eu acho que a questão da dependência química, ela é o aspecto mais apropriado para uma intervenção do poder municipal, no que diz respeito às drogas e como consequência a violência. Portanto, eu acho que efetivamente tem que ser chamada uma discussão na sociedade, os técnicos e as pessoas capacitadas e qualificadas para isso têm que sugerir e propor ações concretas para que sejam efetivadas pelo poder público municipal. Cassiano, Franca, que é formada por 3 colinas, e que tem crescido tanto, né? Nós sabemos aí como os nossos bairros em Franca têm crescido, e Franca sendo formada por 3 colinas, com uma quantidade de bairros aí crescendo cada vez mais, nós temos um problema sério na nossa cidade, que é o problema das enchentes. Quais seriam as propostas ou a proposta que o senhor tem para resolver, de repente, estar solucionando esse problema das enchentes na nossa cidade?
Olha, eu acho que também não é uma resposta só para esse problema que existe, né? Eu acho que são várias ações que precisam ser feitas a curto e médio prazo. A curto prazo, eu acho que existem já levantamentos e trabalhos técnicos que dizem efetivamente o que tem que ser feito, principalmente na contenção da água, né, nos mananciais, para que possa segurar essa vazão de água que tem e que acaba sendo única e exclusivamente escoada através dos canais que nós temos e que eles não suportam mais. Então, eu acho que os estudos técnicos existem e eles precisam efetivamente ser colocados em práticas, né? Eu acho que essa é uma prioridade. E que precisa ser tipo de trabalho e construção que geralmente não aparece para a população. Mas né? eu não tenho esse receio. Eu acho que o papel do gestor público é de fazer as obras necessárias sem levar em consideração se vai haver visibilidade ou não. Eu acho que é uma responsabilidade, um compromisso. Acho que fazer política não é brincadeira, é coisa séria. Mas eu acho que é importante também uma outra ação que o poder público tem que fazer, que é vamos dizer assim, a cidade está impermeabilizada. Nós precisamos nós precisamos desimpermeabilizar a cidade, principalmente através da construção de pequenas áreas, pequenos bosques, pequenas reservas vegetais, seja em áreas públicas, seja em áreas privadas, para que você ajude a água a não mais sofrer essa ação da permeabilidade da cidade, né? Nós precisamos trabalhar isso. Precisamos também criar mecanismos para que efetivamente as casas, não só as residências, os prédios residenciais, mas os prédios comerciais e empresariais também sejam obrigados a criar caixas de contenção de água, né? Da água da chuva, para que essa água não saia fora. Não é só mandar para a rua, não. Tem que segurar e aproveitar, inclusive, a água, né? Como já tem algumas pessoas espontaneamente fazendo isso, sem a exigência da lei. Então, portanto, existem ações que podem ser feitas que, evidentemente, que não causam um resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo terão seus efeitos, como a própria educação ambiental, ensinando as pessoas a parar de jogar entulhos, jogar coisas que acabam entupindo esgotos, entupindo as bocas de lobo, e aí nós sabemos de todas as consequências que vêm a partir daí. Mas eu acho que ações existem para ser desenvolvidas sim. E como levar essa conscientização ambiental para as famílias? Através da educação, através das escolas, não tem outra maneira. Só as escolas que podem fazer isso. Então, portanto, mais uma vez, eu resgato a importância da escola nesse processo de transformação social. Não há outro mecanismo, não há outro instrumento. Podemos fazer campanhas visuais, podemos fazer até campanhas punitivas, né, com algum tipo de legislação específica que venha regulamentar a questão da punição monetária, financeira. Mas o que realmente faz com que haja transformação é a educação. A solução está na criança, está no adolescente. Na criança. Bárbara e Cassiano, nós vamos continuar. Esse assunto é bom, né? Para que a população entenda o que pensam nossos pré-candidatos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Santa Rita Contabilidade Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. Muito bem, Paulo, quais são os seus objetivos aqui? Eu pretendo crescer na empresa. E você entende de computação? Sim, internet, e-mail. Tudo em inglês. Como tá?
It's fine. Quer se preparar rapidamente para o mercado de trabalho? Chegou o CNA Fest. Em apenas 15 meses, você está pronto para o sucesso com o inglês CNA. CNA Fest, porque o seu sucesso não pode esperar. O pessoal me pergunta por que eu continuo ligando para a Ritinha se ela só me dá fora. Olha, primeiro porque a ligação do pré-pago da CTBC é a mais barata do Brasil. Só 12 centavos para qualquer CTBC, fixo ou celular. É, só 12 centavos. E tem outra. Amigo, você não conhece a Ritinha. Ah, Ritinha. Mude para a CTBC. A ligação mais barata do Brasil é orgulhosamente daqui. CTBC, uma marca Algar Telecom. Estamos de volta nesse segundo bloco e o assunto é pré-candidatos a prefeito de Franca. 2012, nós devemos eleger o ano da saúde, viu, Ueda? A campanha da Fraternidade tocou nesse assunto tão importante e eu acho que os candidatos a prefeito devem lembrar essa situação. Mas a Bárbara tem uma preocupação. Transporte, Bárbara. Olha, Cassiano, você sabe que é um dos grandes problemas de Franca. Tanto do trânsito, quanto do ônibus coletivo, no preço da tarifa da passagem, em tudo. Qual o projeto do seu partido? Tem alguma solução para resolver isso? Seria mais concorrência, outras empresas? Eu penso um pouco diferente, né? Eu acho que essa questão de outras empresas, concorrência, isso já foi experimentado várias vezes e tem uma situação particular em relação à questão do transporte coletivo que às vezes fica difícil você equacionar. Mas eu vou dizer o que eu realmente acho que tem que ser feito. Primeiro, tem que ser resgatado de volta para a prefeitura o gerenciamento do transporte público, né? Nós tínhamos isso no passado, 8 anos atrás, havia o gerenciamento do transporte público. Hoje é feito só pela própria empresa. Pela própria empresa, quer dizer, é você soltar a raposa no galinheiro, né? Então, não no sentido pejorativo que eu quero dizer isso, mas no sentido de que se você não tiver controle, não tem o que você cobrar. A administração ela tem que ter o controle Exatamente, de tudo da você cidade, tem que ter controle sobre tudo. Então você tem que gerenciar o sistema e você autoriza através da concessão que uma empresa particular explore o serviço dentro de critérios estabelecidos pelo poder público. Então, portanto, o gerenciamento serve para isso. A segunda questão, quando você tem um gerenciamento, você consegue apontar, você consegue fazer um reconhecimento do conflito que existe dentro do serviço público e você consegue apresentar propostas para mudar. Então, o resgate do gerenciamento para o poder público é extremamente importante. Difícil de falar em mudanças, em propostas, se a gente não tiver o controle nas mãos. Mas a segunda questão que eu acho que é muito importante e que eu já falei a respeito do plano diretor de mobilidade urbana é nós começarmos a aprofundar essa discussão sobre o transporte público na cidade, né? Será que esse é o único modal que nós podemos ter na cidade? Né? Nós estamos vendo cidades menores do que Franca, seja no Brasil e principalmente no mundo inteiro, explorando outros modais de transporte coletivo, né? Até trens de superfície. E Franca é uma cidade esparramada, sua malha urbana é esparramada. Qual a inviabilidade de se pensar nisso? Não quero dizer que vai se implantar um trem urbano, um trem de superfície em Franca em 2014. Mas a conversa tem que começar a ser feita, a discussão tem que começar a ser feita. Foi com o trem que mais seguro, mais ágil, o custo melhor, ecologicamente correto, né, por conta da própria poluição praticamente inexistente. Então, portanto, eu acho que nós temos que pensar, em todos os assuntos que nós estamos discutindo, eu acho que nós temos que pensar em projetos que alavanquem a cidade para o seu futuro. Então, tudo que puder ser pensado para modernizar a cidade, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, tem que ser pensado. E seria viável? Como conseguir investimentos para isso? Alguém já tentou buscar recursos fora do Brasil? Eu trabalhei minha vida inteira com exportação, buscando clientes fora do Brasil para comprar sapato no Brasil. Eu viajei o mundo inteiro vendendo sapato e arrumei clientes no mundo inteiro. Qual a dificuldade de se buscar dinheiro fora do país para investimentos na área pública? Então essa você acha que seria Então a acho que solução? tem que se buscar. Não sei se é a solução. Eu acho que tem que se tentar. Cassiano, acho que tem que se tentar. Nós sabemos que antes de você entrar para o PV, né, você já estava nos falando aqui, o senhor estava nos falando que, aqui no intervalo, que ele já era um defensor do verde e do meio ambiente, antes do senhor entrar para o PV. Agora, ainda mais no PV. E nós sabemos que o meio ambiente é tão importante para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E dentro de um plano de governo, qual seria a sua proposta, tendo como tema meio ambiente, saneamento, meio ambiente
aterro sanitário, captação de água. Quais seriam as propostas dentro desse tema para a nossa cidade? Tá. Eu quero te lembrar que eu sou professor de gestão ambiental, viu? Então quer dizer que a questão ambiental para mim é muito antiga na minha vida. Mas de qualquer maneira, eu acho que esses temas que você passou, eles são temas que não são só e único exclusivamente da prefeitura, né? Quando a gente fala de saneamento básico, principalmente no que diz respeito à captação de água, tratamento de esgoto, já tem a ação do Estado, né? Que nós temos uma autarquia estadual que faz a exploração do serviço através de convênio, através de contrato com a Prefeitura de Franca. Então eu acho assim, o que me preocupa muito em relação a isso é que eu acho que poderia ter sido avançado um pouco mais quando foi renovado o contrato da Sabesp em Franca. Eu acho que talvez nós pudéssemos ter feito alguns avanços que foram na época questionados por diversos técnicos e pessoas qualificadas na área do saneamento básico, que nós poderíamos ter talvez ganho alguma coisa. De qualquer maneira... Questionado e também criticado, né? Foi um pouquinho, aliás, muito criticado. Na verdade foi um contrato assinado de uma maneira muito rápida, né? Eu acho que o prefeito tinha um interesse muito grande de captar recursos para o seu projeto de recapeamento das ruas de Franca. Então, por conta disso, ele não se preocupou muito com o conteúdo do contrato. Ele se preocupou em fazer o contrato, efetivá-lo e os 30 milhões de reais em massa asfáltica fossem pagos rapidamente para que ele pudesse recapear as ruas da cidade, né? Então, portanto, que eu acho que ele tinha a sua razão. Ele buscou uma maneira de conseguir dinheiro para cumprir o compromisso de campanha que ele tinha de recapear as ruas de Franca. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Eu acho que nós temos que pensar em motivar, incentivar, conscientizar as pessoas de que é importante cuidar e cuidar bem do meio ambiente. Não só na questão do lixo, da coleta seletiva e tudo mais, mas também na questão das plantas e da vegetação. Plantar mais árvores, cuidar melhor do que se tem, sabe? Porque é um absurdo. Você tem espaços empresariais e privados em Franca que não tem uma única árvore. Você pega o shopping da cidade, né? No shopping da cidade não tem árvore nenhuma plantada, a não ser aquelas que já existiam lá no passado. Por que não se cria essa consciência e os empresários sejam os primeiros a fazer com que nós façamos esse tipo de preocupação? A questão do lixo, do depósito de lixo em ruas públicas, em vias públicas. Nós temos experiências do passado que significa fazer limpezas de boca de lobo. Hoje nós jogamos na lata do lixo através da varrição de rua quase que uma escola a cada 2, 3 meses, né, que poderia ser construído. Então, portanto, falta muito de campanha educacional no sentido ambiental, coisa que existia no passado, numa crescente e que, infelizmente, nós temos hoje muito pouco. Bom, Cassiano, voltamos aí na questão saúde. Você era governo quando a Franca recebeu a gestão plena da saúde. E eu comentei aqui recentemente que numa única canetada, Franca perdeu a gestão da saúde. No seu programa de governo, como que você pensa a gestão da saúde? Vergara, essa questão da saúde plena aí, da gestão plena, existem duas situações diferentes, né, que a gente precisa analisar com cautela para não incorrer em nenhum tipo de erro e de risco. A primeira é o seguinte: a gestão plena, eu acho que ela é positiva para a cidade desde que as bases de negociação com o Estado sejam favoráveis para o município. O que nós vimos no passado, quando nós implantamos a gestão plena, é que o município de Franca, e você sabe muito bem disso, o município de Franca acabava arcando com despesas, principalmente de medicamentos, né, que eu me lembro, com despesas dos municípios vizinhos. Né? Então, era uma coisa meio injusta, né? Quer dizer, o orçamento municipal, pago pelo contribuinte municipal, acabava contribuindo com a saúde do vizinho. Né? Se nós tivéssemos dinheiro em fartura, em sobra, eu acho que não teria problema nenhum, mas não é a realidade. Então, portanto, essa questão da gestão plena, ela tem esse problema para ser resolvido, mas, por outro lado, tem um outro problema, que é a questão que beneficia o usuário. Né? Quando nós temos a saúde sendo tratada na cidade com responsabilidade do município na sua totalidade, nos 3 setores, nós podemos ter um controle melhor, uma gestão melhor, uma política melhor. Hoje se espera 4 horas para uma vaga. Exatamente. Primeiro liga numa central de vagas que está em São Paulo, que ninguém conhece Franca, né? Às vezes nunca veio em Franca, 4 horas esperando uma autorização. E essa dificuldade para se equacionar, eu acho que se for possível estabelecer um outro nível de negociação,
com o governo do Estado, talvez seja interessante pensarmos, sim, na recuperação, no retorno da gestão plena. Mas isso tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, para que nós não nos atropelemos e criemos mais problemas para o atendimento público da saúde em Franca. Saúde preventiva, os programas de saúde da família. O PT implantou 5, parou aí. É um caminho. Qual é a sua proposta, programa de saúde da família? Vergara, eu acho que a única proposta efetivamente real e positiva é você mudar a lógica da saúde, tirando o foco da doença e jogando ela na promoção da saúde, né? E você só faz isso através de programas preventivos. Então, portanto, o PSF, o Programa Saúde e Família, que nós tínhamos 5 e que deixamos um projeto para mais 70, tá? Nós deixamos um projeto para mais 70 núcleos. Ele, infelizmente, parou e não se teve continuidade. Então, portanto, isso é uma preocupação que eu tenho. E eu tenho certeza que eu buscaria esse caminho, que é o caminho da inversão da lógica das políticas públicas na área da saúde. Cassiano, cuidando do que existe, obviamente, mas priorizando a prevenção. E por falar em priorizar e falar com tantas preocupações que há hoje, inclusive, uma grande preocupação é a área da saúde que nós enfrentamos hoje no nosso município de Franca. Isso, sem dúvida, não é segredo para ninguém. Eu gostaria da sua opinião sobre a questão de cirurgias eletivas, o que vem acontecendo hoje em Franca, o que o senhor pensa sobre isto? Bom, isso está muito diretamente ligado à própria questão da gestão, né? Como ela não está nas nossas mãos, o Estado é quem compra da Santa Casa essas cirurgias e, evidentemente, que nós não temos um controle. Eu me recordo que quando nós deixamos a Prefeitura em 2004, me parece que havia em torno de 3.000, 3.500 pessoas na lista de espera. Hoje fala-se em 10.000 e tem alguns que falam até em 16.000. Já ouvi esse número de gente dentro da saúde. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que nós temos que fazer um mapeamento novo disso, saber onde é que está e buscar uma maneira de, através de mutirões, agilizar esse processo rapidamente, que as pessoas não podem sofrer pela omissão ou pela incapacidade do Estado de resolver uma situação tão grave. Vergara, nós estamos no município de Franca, uma situação crítica na área da saúde. Isso não é segredo para ninguém, com certeza. Por isso que a nossa população deve estar atenta e, com certeza, estar cobrando isso do nosso município e do nosso Estado. Vergara, eu gostaria de salientar que nós aqui no Inclusão Social deixamos aberto, assim como convidamos a todos os pré-candidatos de todos os partidos, pré-candidatos a prefeito, está aberto o convite, não é isso? Ficou aberto e bem claro esse convite aqui para os nossos pré-candidatos. Nós precisamos respeitar a legislação eleitoral, mas todos os pré-candidatos foram convidados, apenas a doutora Graziella, a sua assessoria, não confirmou, e agora encerra-se no dia 6 de junho, quando começa a autorização das convenções, o fim da participação em programas de entrevista. Mas, Cassiano, quero lembrar aqui que foi muito bom receber você aqui. Eu acho que o tema é bom, acho que a população precisa saber. Eu costumo dizer o seguinte: a população precisa votar em quem conhece o município e os seus problemas. E antes de votar, pergunte ao candidato se ele conhece realmente a cidade e como ele vai trabalhar. Só para finalizar, Cassiano, fala para a população o porquê escolher o Partido Verde. Porque o Partido Verde pensa na vida. Eu acho que quando você pensa na vida, você tem competência e capacidade para desenvolver políticas públicas que assegurem e deem garantias para que a vida exista, né? E eu acho que o PV hoje é um partido inovador, um partido sintonizado com os grandes desafios do momento e um partido com capacidade para poder articular e conversar com todo mundo, sem o sectarismo e sem a limitação que muitas vezes alguns partidos acabam colocando nas suas relações, né, políticas, né? Então, eu acho que o PV tem isso. O PV tem a possibilidade do novo e do pensar o futuro. E eu quero pensar o futuro. O passado passou, né? O presente a gente trabalha para que a gente possa garantir o futuro que nós queremos. É isso que eu quero. Cassiano, mais uma vez, obrigado pela agradeço, sua participação. obrigado Como mesmo. a UEDA já adiantou, o Inclusão vai estar à disposição, colaborar, se você for o futuro prefeito de Franca, colaborar aí para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado pela sua participação. Bárbara, muito obrigado. UEDA, obrigado. E a semana que vem, o último programa Inclusão com a minha participação. Assistem, quem acompanha a Inclusão, veja o último programa de
2012, com a minha participação. Muito obrigado, voltamos a semana com inclusão, Bárbara e Ueda comandando.